espiritual. Então, é difícil saber, né? Mas se tivesse programado realmente para esse rapaz partir, nada evitaria que ele partisse. Tá? Ele foi repreendido porque ele foi teimoso. Ele foi teimoso e a gente nunca deve ser teimosa diante desse ensinamento do Cristo. Mas está tudo bem. Eu acredito assim. Não, eu também. A pessoa, se tivesse desencarnaria. Mas, se fosse um fato real, teve a mão de uma pessoa, né? Como sempre tem. Né? É um erro médico. Um erro médico, por exemplo. O médico lá aplicou erradamente uma anestesia, a pessoa veio desencarnar. Em vez de curar, ele, por engano, a pessoa morreu. Ele foi culpado, gente, exercendo a profissão, tentando salvar a vida. Mas ele errou. Aí só Deus para julgar realmente, né? É difícil. Tem coisas que nós não temos realmente o controle. Não temos. Não temos. Estamos muito atrasados ainda. Somos muito atrasados. Por isso, Jesus falou que é uma tarefa muito difícil assumir o lugar, ainda mais de Jesus. Na doutrina, ninguém é professor, todo mundo é aluno. Aluno, né? Isso. Estamos caminhando, engatinhando. Isso. Os velhos costumam nos chamar de crianças. Realmente somos crianças ainda, para entender tanta profundidade divina, para compreender tanto os desígnios do Pai e os desígnios de Jesus. Estamos muito, muito atrasados ainda. Não, é verdade. Concordo plenamente com isso. Nós não estamos realmente à altura. Por isso que Jesus falou, né? Não está preparado para assumir. Nós nem de Chico Xavier, imagine de Jesus, né? É muito difícil isso, né? Mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui o que eu queria falar, dando prosseguimento ao Evangelho. Continuidade, né? Sacrifício da própria vida. Continuação, tá, gente? Aquele foi que ali abreviar a vida de um doente, sem esperança de cura, e sacrifício da própria vida. Então, eu vou ler, tá? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Bem, aí vem a resposta. Que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência, é sempre interferir nas leis de Deus. Nós nunca devemos interferir. Você vê com a história Serafino. Foi para dar um exemplo, o que é interferir nas leis de Deus. Existência. Há, por consequente, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Nós, espíritas, não devemos temer a morte. Né? O homem comum no sentido que não tem a doutrina, ainda é válido, tudo bem, mas nós não devemos temer a morte. É a coisa que nós devemos ter consciência. Quando se trata de ser útil em afrontar o perigo. Eu estou desgostoso da vida, então vou enfrentar o perigo. Aí eu vou subir lá ao morro e enfrentar todos os bandidos. Eu vou morrer, né? Eu vou desencarnar, né? Eu vou procurar, é um suicídio intencional. Então, nada disso é válido. Perigo em fazer de antemão
e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Isso falou São Luís, Paris, 1860. Então, você vê que a pessoa que está desgostoso, ela vai, por exemplo, eu falei anteriormente, se alistar na guerra, sabendo que na guerra a chance dele sobreviver é pouca, né? Também é um suicídio intencional, premeditado, né? Também ele pagaria pelo erro. Se um homem se expõe a um perigo iminente, é outra pergunta, tá, gente? Ele se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Ele vai salvar a vida de outra pessoa que está pendurado num prédio e ele sabendo que se ele for lá salvar, ele pode cair. Ele está certo em fazer isso? Seria também a mesma coisa? Vou até repetir a pergunta. Se um homem se expõe, ele está se expondo a um perigo iminente para salvar a vida de um seu semelhante, sabendo de antemão, ele está sabendo que ele vai salvar a vida daquela pessoa, mas que sucumbirá. É considerado suicídio? Então, está aqui a resposta. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, se eu quero realmente salvar com amor, eu quero salvar uma vida, mas não porque você é um herói, porque para mim tanto faz a vida. Mas sabendo que, de repente, eu não vou sair de lá. Ele vai sair, eu não. Se eu fizer isso, eu estou cometendo suicídio também. Mas se ele tem realmente a intenção de buscar salvar a pessoa, ele não pratica o suicídio. Desde que no ato não entra a intenção de buscar a morte. Ele não tem a intenção, mas se acaso acontecer, não é suicídio. Se acontecer, né? Eu entro ali tem um tiroteio ali, uma criança no meio do tiroteio. Eu entro ali para salvar a criança, eu pego a criança, abraço a criança e fico exposto às balas cruzadas, né? Ou cruzado. Eu levo um tiro, mas salvo a criança. E eu desencarno. Eu não fui com a intenção de morrer, sabendo que iria morrer. Eu fui com a intenção de salvar a criança. O meu pensamento era de salvar a criança. Não era sabendo que vou morrer mesmo, mas eu vou salvar aquela criança. Não, eu não fui. Para mim, eu fui para salvar a criança com a intenção também de não levar o tiro. Aí não é suicídio. É aqui que ele o Evangelho de Jesus, né? Que já falamos várias vezes, mas não cansamos de falar. Há 2000 anos, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. Então, o que ele falou há 2000 anos e alguns anos, 2020, é válida hoje. Tá? Então, é suicídio quando há intenção. E quando não há intenção, há o amor no coração, há a bondade realmente de salvar a pessoa, não é suicídio. Oi? Posso falar? Pode, claro. Tá. Porque eu acho que nesse caso aí, a gente nem pensa em nada. Esse perigo, a gente não está pensando no perigo. Verdade. A gente só vê aquela condição, a gente vai espontaneamente no impulso para fazer aquele bem. A gente não pensa, eu vou fazer para morrer, eu vou morrer. Não, isso é coisa rápida. Então, quando você vê, você está fazendo uma tentação. Então, se você cumprir, né? Aí, porque vamos dizer assim, ali há um processo de um resgate, né? Você e a pessoa que você está salvando, algum metodozinho ali que a gente não sabe, entendeu? A gente não pensa, a gente chega e faz. Quando vê, né?
entendeu? Um pensamento assim, né? Entendeu? Ótimo, verdade. Isso mesmo, Rosângela. É a internet dele ou da pessoa que está falando. Agora eu que apareço lá, ele tem que aparecer. Sim, a pessoa apenas devotamento é abnegação. É realmente você age com aquele sangue, aquela intenção de salvar realmente. Você nem pensa que pode levar um tiro. Mas é o devotamento abnegação. A intenção realmente de salvar. Embora também haja a certeza de que pode morrer. Que poderá morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Como você falou, Rosângela, ele agiu com aquele instinto de salvar a criança. Então, nós não teríamos certeza se eu ia morrer ou não. Isso acontece, realmente. Mas se eu fosse lá assim, de peito aberto, eu vou entrar, se dane, vou morrer, mas eu vou salvar a criança. Aí é suicídio. Mas, nesse caso, quando ele entra com a intenção pura de salvar realmente aquela criança, pobre criança, então, quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então, tudo realmente está dentro das leis de Deus, né, gente? Tudo dentro das leis de Deus. Não podemos interferir nunca. Nunca mesmo. É um erro gravíssimo. Proveito do sofrimento para outrem. Os que aceitam, resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Aí ele já está sacrificando a vida com a intenção de ganhar méritos. É aquele que muitos espíritas falam, gente, que eu sinceramente não concordo, com bônus horas. Se você trabalhou 10 horas na casa espírita, 8 horas, ou na semana você trabalhou 40 horas, há no meio espírita isso, né? Bônus horas. Mas não é isso que importa, gente. Não é isso. O que importa é o nosso coração. É a caridade com amor. É a caridade que realmente tocou o nosso coração. Eu não vou fazer a caridade pensando, Deus está vendo, eu vou ganhar um bônus. Por isso que eu não aceito esse termo, bônus horas. Tudo que eu faço de bom, eu vou receber. Nós não devemos pensar nisso. Devemos pensar, não, devemos amar o próximo, salvar o próximo, ajudar o próximo com amor. Aí sim, a verdadeira caridade. Mas você fazer a caridade pensando em receber em troca, então você está pensando que Deus faz o comércio. O que eu faço de bom, Deus vai me dar em dobro. E isso, gente, me faz lembrar uma parte do Evangelho, todos aí já devem ter ouvido falar daquele poço dos milagres, né? Antigamente, somente na época de Jesus, tinha muito essas as crenças, né? Que nós temos hoje também, de jogar moeda no poço. Então, tinha um poço, uma cidade, que eu não lembro o nome agora, que várias pessoas passavam ali e aqueles ricos, aqueles nobres da época, jogavam várias moedas pedindo uma bênção, né? E poço dos desejos. Então, cada moeda que eu jogar, eu vou receber uma bênção ou o pedido que eu fizer. Jesus observando. E chegou uma senhora, uma idosa, mal vestida, descalça, e jogou uma única moeda. E Jesus, observando, falou para os discípulos: em verdade, esta pobre senhora, ela doou mais que todos eles.
Por quê, gente? Porque o rico, ele costuma dar esmola porque sobra dinheiro do seu patrimônio. A mulher, segundo Jesus, ela deu a única moeda que ela tinha. Então, ela vai receber, Jesus falou, muito mais que todos eles, nessa vida e em outra. Porque ele viu o coração dela, ele viu que ela tinha um coração bom, pessoa boa, não aquelas pessoas que tá doando porque eu tenho. Ah, eu sou rico, não vai me fazer falta R$ 100, então jogo tudo moeda de R$ 100, de R$ 1, jogo 100 moedas. Eu vou receber o que eu pedi. Jesus falou que não. A mulher que Deus jogou a única moeda que tinha, talvez aquela moeda fosse fazer falta, o pão que ela poderia levar para casa, ou qualquer um. Então, ela deu mais que todos eles. Então, rico não é aquele que tem, é aquele que dá, mas dá de coração. De coração, não é aquele que dá o que sobra. Ah, eu tenho... Minha conta bancária está cheia, se eu doar 100 aqui, não é nada. Ele está dando esmola da sobra. Agora, você dá e ficar duro, e fazer falta, aí vai me fazer falta, mas está precisando mais do que eu. Isso é verdadeira caridade. A esmola não é uma caridade. A esmola é para aquele que realmente precisa e você dando de coração. Essa realmente é a moral da história que Jesus falou da senhora que jogou uma única moeda. Você vê como são sábias as palavras de Jesus, o período que Jesus teve aqui na Terra, como foi sábio Jesus, né? E até hoje as palavras deles permanecem para todos nós, né? Então, eu vou responder isso aqui. Proveito dos sofrimentos de outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente ser pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material dos seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem da sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Também São Luís, Paris, 1860. Aqui, gente, já entraria no próximo capítulo o Cristo Consolador, porque é uma sequência. Mas eu vou deixar para a semana que vem. Eu vou ler aqui uma outra mensagem, gente, também muito linda. Eu tenho lido muito nesses dias, né, que eu posso, né? É uma mensagem muito linda mesmo. Dá tempo da gente ler, dá? Fala de um padre também. O padre de um pequeno vilarejo chegou à igreja animado e motivado para presidir mais uma missa vespertina. A hora passava e o povo não chegava. Depois de 15 minutos de atraso, entraram 3 crianças. Depois de 20 minutos, entraram 2 jovens. Então o padre resolveu começar a missa com os 5 fiéis, já 25 minutos atrasado, né? E ele chateado, né? No decorrer da missa, entrou um casal. E olha só, tinha 5, já entrou um casal que se sentou nos últimos bancos da igreja. Quando o padre fazia a homília, entrou mais um senhor meio sujo, com corda na mão. Desapontado e sem entender o porquê da fraca participação dos fiéis, o padre conduziu a missa animado e pregou com dedicação e zelo. Quando voltava para casa, olha só, o padre foi assaltado e espancado por 2 ladrões que levaram a sua pasta, onde estava a sua Bíblia e outros pertences de valor. Chegando à casa paroquial,
Enquanto fazia os curativos das feridas, ele descreveu aquele dia como o dia mais triste da minha vida. 2, o dia mais fracassado do seu ministério, porque a igreja vazia, ninguém foi privilegiado, foi dado atenção à palavra de Deus, né, através dele. E 3, o dia mais infrutífero da sua carreira. Então ele achou que foi nada aquele dia, né? Além de ter sido assaltado, espancado, o fracasso no seu ministério, infrutífero, porque a igreja vazia. Após 5 anos desde o ocorrido, o padre resolveu compartilhar essa história com a igreja, já cheia, né? Quando ele terminava de contar a história, um casal de grande referência naquela paróquia interrompeu-lhe e disse, ele contou a história, né? Aí um casal interrompeu e disse, padre, o casal da história que sentou lá nos fundos éramos nós, ele e a esposa. Estávamos à beira da separação, em função de vários problemas e desentendimento que haviam no nosso lar. Naquela noite, decidimos por fim ao nosso casamento, mas primeiro decidimos ir a uma igreja para lá deixarmos as nossas alianças. E depois, cada um seguiria o seu caminho. Entretanto, desistimos da separação, depois de termos ouvido sua homilia, naquela mesma noite. Como consequência, hoje estamos aqui, com o lar e a família restaurada. Veja bem, um caso. Enquanto o casal falava, um dos empresários mais bem-sucedidos que ajudava no sustento daquela igreja acenava pedindo para falar. E, ao ser-lhe dada a oportunidade, disse, padre, eu sou aquele senhor que entrou meio sujo, com uma corda na mão. Eu estava à beira da falência, perdido nas drogas. Minha esposa e meus filhos tinham ido embora de casa por conta das minhas agressões. Naquela noite, tentei suicidar-me, só que a corda arrebentou. Então, decidi comprar outra. No caminho para comprar, após comprar uma corda nova, vi a igreja aberta. Então, decidi entrar, mesmo sujo e com a corda na mão. Naquela noite, a sua homilia perfurou meu coração e saí daqui com ânimo para viver. Hoje estou livre das drogas, minha família voltou para casa e me tornei o maior empresário do vilarejo. Lá na porta da entrada da sacristia, o diácono, veja bem, o diácono, gritou, padre, eu fui um daqueles ladrões que o assaltaram. Veja bem, gente. Lá da porta da entrada da sacristia, o diácono gritou, padre, eu fui um daqueles ladrões que assaltaram o senhor. O outro morreu na mesma noite, quando realizávamos o segundo assalto na noite. Naquela sua pasta havia uma Bíblia. Eu passei a lê-la sempre que acordava pela manhã e depois de tanto ler, resolvi entrar para a igreja. Quer dizer, ele se tornou diácono da própria igreja do padre que ele assaltou anos depois, anos antes, né? Então, o padre ficou em choque e começou a chorar junto com os fiéis. Afinal, aquela noite que ele considerava como uma noite de fracasso, foi uma noite muito produtiva. Então, gente, algumas reflexões sobre isso. Exerça o seu chamado, trabalhando ou missão com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Dê o seu melhor todos os dias, pois cada dia você é um instrumento para a vida de alguém. Nos dias mais ruins da sua vida, você ainda pode ser bênção na vida de alguém. O dia que você considera como o dia mais infrutífero da sua vida na Terra,
Na verdade, pode ser o dia mais produtivo no mundo espiritual. Deus usa as circunstâncias ruins da vida para produzir grandes vitórias. Nunca diga que hoje Deus não fez nada. Nunca blasfema contra Deus. Só pelo fato de seus olhos não verem nada. Viu a lição, a moral da história, gente? Foi a mesma coisa que o Serafino. Nós nunca devemos desconfiar, ficar aborrecido por Deus não atender as nossas preces, ou porque achar que eu não servi para nada, porque Deus está agindo. Deus agindo sempre. Deus nunca nos desampara. Então, hoje, como é dia de Santo Antônio, gente, e nós não podemos fazer o nosso trabalho na nossa casa, né, mãe? Vou dar a palavra para a senhora para encerrar e fazer a prece, tá bom? Certo. Sim. Certo. Oi, estou ouvindo. Como é que está? Compartilhando. Ah? Luiz, eu quero fazer a prece. Desculpa que eu não sei lidar. Ele quer que eu faça a prece. Tá bom. Estamos ouvindo. É só falar, Clê. Ô, Sérgio, Sim. primeira coisa que eu queria falar foi liberado pelo governador para que nós possamos funcionar nas nossas casas religiosas. Sim, eu sou. Eu já estava fazendo uma pequena reunião às quarta-feiras com 3 pessoas. Sim. Então, já está à disposição, porque eu só não deixava aberto porque para não infringir a lei humana. Claro. Apesar que a parte de Umbanda vai continuar ainda fechada até julho, porque a aglomeração é maior e eu sei que ainda não pode. Mas a casa, na parte de estudo, estará aberta às quarta-feira e vou conversar com o Jorginho sobre as quinta-feira, tá? Estou avisando, sei que todo mundo está me ouvindo. E quanto à quantidade de criaturas que esteja no recinto, não importa. O importante é que eu estava lá. E as bênçãos primeiras caem sobre mim. E muitas das vezes, o assunto que sai é mais para mim do que para os outros. Verdade. Então, não importa. E mesmo nós sabemos que nunca a gente está só. A gente sempre está rodeado de companheiros necessitados, quer seja encarnados e desencarnados, que os nossos olhos não vejam. Mas eu não vou lá para receber aplauso e nem receber elogio. Eu vou para servir. E servir, para mim, é a coisa mais importante. Tá? E seria para todos os médios da casa também, servir. E, portanto, nós estaremos ainda em trabalho, se Deus quiser, e quando nós conseguimos falar a alguém, diz o mentor espiritual o seguinte, a gente fala 1 ano, uma criatura leva bom proveito, isso é muito importante para todos nós e para casa também. Tá? Nesse dia que nós estamos realmente homenageando nosso querido irmão Antônio, que Jesus cada vez dê ele mais luz para nos proteger e nos amparar, e amparar a toda a humanidade que está sofrendo, que está chorando. Aos meus filhos que estão aí ouvindo, eu peço a Jesus muita saúde, muita paz e muita paciência, que tudo vai passar. Só não passa a palavra de Deus. Tá? E vamos fazer a prece, reunindo os nossos pensamentos, o nosso coração, a Virgem Maria, a Jesus de Nazaré, agradecendo por tantas bênçãos recebidas. Estamos recebendo o ar, o alimento, o lar, a família e tantas coisas que nós não teríamos palavras bastante para agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado. Que o seu manto de luz possa cobertar a toda criatura sofredora da face da terra. A todos os nossos queridos médios da casa,
que estão afastados por saúde, que Jesus possa abençoar e Bezerra de Menezes possa ajudar na cura de cada um, se for possível, não transgredindo a lei de Deus, mas, se for possível, se não for, dar paciência e resignação para superar todos os problemas difíceis. Que as bênçãos de Ti, Jesus, estejam conosco hoje, agora e sempre. Eu devolvo a palavra ao nosso irmão. Passo para você também. E aqui, Deus Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, e ao querido Antônio de Pádua, e todos os nossos mentores espirituais que trabalhamos na casa de Bezerra de Menezes. Nós agradecemos por mais uma noite, uma tarde e noite de trabalho, e pedimos permissão para encerrar esse nosso pequeno trabalho, mas tão útil para muitos que precisam. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Então, gente, mais uma tarde, né? Mais uma tarde de trabalho, uma noite, e só temos a agradecer a Deus por isso, né? Agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Né? Uma boa noite para vocês. Tá, boa noite a todos. Bom domingo. Benção, Mãe Fred. Deus te abençoe. É um domingo abençoado para todos, tá? Que assim seja. Obrigado. Assim, apareça, viu, Sérgio? Na semana eu vou aparecer lá para ver o negócio da pintura. Tá. Tá bom, gente. Eu vou encerrar. Deus te abençoe. Tá, obrigado. Deus te abençoe. Um abraço Abençoe a todos os criaturas que estão aí nos ouvindo. Claro, obrigado. Obrigada. Tchau.